vou só colocar na página da paróquia e a gente já inicia. Tá bom. Então, uma boa noite a todos. A gente está aqui hoje no dia que nós comemoramos São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Então, hoje, oficialmente como Dia dos Padres, a gente está recebendo aqui hoje o nosso antigo pároco, Padre William Rufino, que vai estar partilhando um pouco conosco sobre vocação, sobre a sua experiência de vida, vai estar falando um pouco mais para nós, vocês vão estar podendo também matar a saudade dele. Eu sei que muita gente já não o vê há um bom tempo, eu sei que o pessoal ficou meio animado quando o Padre Luciano avisou domingo que seria ele. Então, já vai compartilhando aí, já vai dando seu like, já vai avisando aos amigos que já estamos ao vivo, coloca lá no grupo das suas pastorais, o WhatsApp, já vai compartilhando aí. Conforme vocês foram colocando aqui comentários, vocês forem falando alguma coisa, eu vou estar botando na tela e vou estar depois lendo para o padre, para depois no final ele poder estar mandando um abraço, mandando um beijo, alguma coisa para vocês. Então, padre, fique à vontade, assim, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje nesse dia tão especial. Fique à vontade, a casa é sua. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, né, pelo convite, né? Também agradeço por mim, o Padre Luciano, de compartilhar o espaço da paróquia dele, atualmente dele, que ele vem administrando muitíssimo bem, permitindo que eu participasse, né, do de hoje, tivesse um pouco com convívio com você. A minha saudade continua grande, porque eu não vejo as pessoas me veem, então eu não as vejo. Mas mesmo a minha alegria volta, mesmo virtualmente, a esta paróquia. Um abraço também, que é agradecer, né, a todos aqueles que me, principalmente o povo daí, me mandou mensagem, ou de domingo, que ele celebrou liturgicamente no domingo, ou no próprio dia que é hoje. A todos vocês que me mandaram mensagem, meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? O senhor está ouvindo agora? Tá conseguindo ouvir? Está picotando o som.
Eu acho que é da internet do senhor. Calma aí, deixa eu ver aqui. Voltou. Consigo, tá ouvindo ok agora? Ok. Então, o padre vai estar falando um pouco para nós hoje sobre a vocação dele, sobre a história de vida dele, também partilhando um pouco sobre como foi para ele ouvir esse chamado de Deus, como foi para ele reconhecer, não sei se ele teve receio quando ele assumiu a sua vocação. Então, assim, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como foi os sinais de Deus na sua vida, como o senhor reconheceu e como o senhor abraçou esse chamado. Rodrigo, está me escutando? Agora estou ouvindo. Acho que a internet do senhor está caindo aí. Está me escutando? Estou escutando, mas tá dando uma travada. Se você estiver me escutando, levante a mão. Tá bom. Então, posso falar? Meu áudio tá bom? Eu posso falar? Pode falar. Eu acho que só a internet do senhor às vezes está dando um probleminha, mas a gente vai levando. Não, não tô. Eu posso falar normalmente? Tá ok meu áudio, meu retorno para você? Tá ok, aqui tá ok. É que a internet do senhor tá dando uma travada, Posso mas dá pra falar? gente levar. A sua internet também está picotando para mim. Deixa eu ver aqui então. Posso falar então? Dá ok. Dá um sinal aí que eu vou começar a falar sobre vocação. Tá bom. Pode começar. Boa noite uma vez, nossos caros internautas que nos acompanham, né, pela página da Paróquia da Conceição Aparecida de Paciência. Também compartilhei aqui com o meu povo da Paróquia da Conceição da Pavuna e outros pais que nos acompanham também. Eu vou falar sobre vocação. Eu acho que cada um o mesmo processo da angústia, né, do decodificar o chamado de Deus, porque o chamado de Deus, por mais que a gente seja algo que nós sentimos, né, forte, mas ele é sempre individual. E no meu caso não foi de ele se deu, eu estava por volta do meu grupo de crisma mais forte, mas antes, depois que eu comecei fiz a catequese, já depois da primeira comunhão, um dia, indo na igreja, encontrei o padre, né? Aí ele me perguntou, deu para mim, perguntou, você pensa em ser? Aquela pergunta foi tão assustadora para mim que depois disso deu uma fugida da paróquia, né? Mas depois, deu tempo mesmo. Aí comecei a voltar, me engajei no grupo jovem, entrei no grupo de Crisma, fiz da Crisma duas vezes, né? Porque na primeira vez eu não estava muito seguro também, aí preferi me afastar, né, para me amadurecer, porque eu sabia que era um passo decisivo, um passo, né, que exigia um comprometimento, e como eu não estava seguro, propriamente decidi me afastar. Mas voltei no ano seguinte. Mas no ano seguinte fui até o final. E no final do crisma eu já estava me sentindo chamado, né? Mas ao mesmo tempo eu sentia o chamado, eu rezava, mas eu tinha dificuldades de conversar sobre, né, com as pessoas, com até mesmo o meu pároco da época tinha dificuldades. Aí uma vez apareceram nos seminaristas do Seminário São José, foi vocacional, nas paróquias e falando sobre o seminário.
Aí eu decidi, junto com uma outra pessoa, de irmos conhecer o seminário. Sem aquele compromisso de ficar, mas só de mais de idade, né? Mas a outra pessoa chegou no dia, não deu, não foi, e eu fui sozinho. E a saída do seminário foi, acho que, o ponto crucial, né, desse meu discernimento. Aí, depois disso, né, fui indo, aí tive que falar com o meu pároco, conversei com ele, me expus. Também conversei com outros seminaristas que existiam na paróquia, que foram padres, que é o padre Rosinado Berajara, que já está falecido. Depois eu acabei conversando e arrastando também o meu coordenador de batismo, o padre Cláudio Aguiar, que hoje está lá na paróquia, né, de Vila Kennedy, como pároco. Né? Então, essa foi meu início, minha caminhada vocacional. Então, assim, para o senhor, talvez tenha sido muito marcante a experiência de conhecer pessoas que já estavam lá, né? Que acho que é o que hoje também chama muitas pessoas, é essa experiência, o convívio. Para o senhor se sentir, vamos dizer assim, chamado a ir lá, conhecer, frequentar, o senhor passou conhecendo os seminaristas primeiro. Então, assim, foi algo que talvez tenha chamado a sua atenção. E acho que hoje em dia é uma coisa que a gente vê muito também, pessoas que se sentem tocadas no convívio, às vezes em conviver com o sacerdote, conviver com o pároco, conviver com algum seminarista. Não sei se para o senhor tenha sido marcante esse momento que o senhor disse que conheceu os seminaristas e depois se sentiu tocado a frequentar o seminário, a conhecer. Não foi assim? É isso. Não, porque a gente sempre vai precisar de alguém para que seja a ponte, né, nos direcione. O chamado, Deus se manifesta, mas esse manifestar não é eu que quero, mas é sempre a necessidade do outro, né, para nos conduzir, nos orientar, para que a gente possa talvez até discernir, até para dizer um não. A gente necessita sempre do outro. Né? Então, esse conviver com o outro é fundamental para esclarecermos, ou melhor, decodificarmos, né, aquilo que realmente Deus está querendo nos dizer. Né? A gente vê, no caso, na vocação de Samuel. Né? Samuel que ouviu o chamado de Deus, Samuel que ficava, né, confuso até que ele vai ao sacerdote Eli, perguntando isso na terceira vez, Deus que o chama, e a partir da Senhor, fala, Senhor, que teu servo escuta. Então, é fundamental isso, né? Deus vai intervir diretamente na sua vida. O caminho que ele te direcionando, é fundamental que você escute a voz, né? E, no nosso caso, a voz do padre, a voz do seminário, a voz das pessoas que estão dentro, né? E uma coisa que é fundamental é a abertura do nosso coração, não estar constrangidos, né, no falar, achar, no pensar, porque Deus quer também, compreende também nossos questionamentos. E esses questionamentos nos ajudam no nosso processo de amadurecimento vocacional. Achava interessante uma coisa que você falou aí, é algo que hoje em dia, às vezes, a gente não vê de forma tão clara, de achar que Deus vai intervir diretamente na nossa vida. Eu lembro que no período que eu passei no GVA, teve, não sei se o senhor conhece, o Monsenhor João de Deus, já ouviu falar nele? Assim, ele deu uma palestra pra gente em que ele disse exatamente isso. Ele até brincou assim: Deus não vai mandar um anjo que vai cair na sua frente e vai dizer que você vai ser padre. Deus não vai fazer isso. Deus vai te mostrando de passo em passo, em pequenos gestos, em pequenos atos, e cabe a nós ter o coração aberto,
ouvir o chamado, assim, eu sei que muita gente está assistindo aí, muita gente casada, então, assim, não estou dizendo só da vocação ao sacerdócio, mas cabe a nós ouvir o chamado de Deus para a nossa vida cotidiana. Deus nos chama para várias coisas, e assim, a experiência do padre, certamente ele sabe disso, de que Deus não agiu de forma mágica na vida dele, Deus agiu por pequenas coisas, pelos seminaristas, pelo exemplo dos seminaristas, pelos padres que ele conviveu. O padre já tem uma experiência muito grande, pastoral, já passou por várias paróquias, então assim, ele sabe que Deus age no dia a dia, no cotidiano, assim. Não sei como foi a experiência dele no seminário, se ele quer contar alguma coisa marcante, alguma coisa que chamou a atenção dele dentro desse período de formação, que é um período bom, mas a gente sabe que é difícil. São muitos anos lá dentro, são muitas coisas que você tem que se adaptar, se acostumar. Então, assim, não sei se para o senhor, dentro do seminário, se o senhor tem alguma coisa assim que foi marcante na sua vida. O que foi marcante para mim, Rodrigo, e caros internautas, no período do seminário, foi uma tranquilidade, uma paz, né, que, né, pairou sobre mim. Mais algumas questões, mais que houvesse as próprias dificuldades do dia a dia, porque você está num ambiente novo, onde tem normas, onde você deve cumprir a disciplina. Eu não, mais que pudesse algumas serem exigentes demais, porque a gente, né, entra achando que tudo é muito fácil, mas na verdade a gente também entra, assim, no meu caso, né, entra assim, muitos limites, né, então achando que vai ser tudo só, né, do nosso modo, né, do meu achismo, e a gente vê que, né, existem normas e devem ser observadas nas minúcias. Eu não sei, eu via, né, vinha sempre uma serenidade no meu coração, desde o início ao final do cenário. Né? Foi um período, né, tranquilo. Uns colegas sempre reclamavam disso, daquilo. Eu não via naquelas limitações, ou eu não via naqueles empecilhos, né, um momento até mesmo para murmurar, né, procurava, eu não via, não conseguia enxergar como eles enxergavam, né? Não estou dizendo que muitos deles também são padres, mas eu não conseguia enxergar o que até minha mãe, né? Minha mãe sempre perguntava o que é, como é que está. Aí quando eu tinha olhado ao colégio, eu tinha o costume de levar os colegas lá em casa, em alguns momentos. Minha mãe sempre fazia almoço, né, para saber quem eram os meus colegas, né, meus pessoal do seminário. Ela sempre perguntava, depois comentava comigo, ó, fulano reclamou disso, Beltrano reclamou daquilo, você não fala nada. Eu falei assim, mãe, dificuldades existem, mas eu não vejo grandes coisas essas dificuldades. Eu acho que quando a gente está num ambiente que está nos fazendo bem, as dificuldades elas são para serem vencidas, né? E não tive esse, eu nunca tive esse costume de muito de reclamar bastante. Eu nunca tive. Mas, graças a Deus, eu procurei, eu transpus procurei transpor todos os obstáculos. Tem alguns que eu não entendi porquê, não compreendi, até mesmo hoje eu não entendo, mas são costumes, são obrigações para serem vividas naquela época, devido às orientações dos superiores que tinham um motivo, que era pertinente. Hoje, algumas daquelas normas que existiam na minha época não existem mais. Mas também hoje é um novo contexto, uma nova situação, né? Mas mesmo assim existem outras que eu falo que devem ser observadas. Então, assim, meu período do seminário foi um período assim, sereno. Lógico, não foi para todos. Todos viram dificuldade nisso, outros naquilo. Né? Eu tive dificuldades, eu tive dificuldades, mas não enxergava as dificuldades como uma total mula. Né? Eu enxergava as dificuldades como um obstáculo que deveria ser transposto, né? Para chegar ao objetivo. E assim eu me direcionava na vida.
Só rapidinho cortando do senhor, eu vou pedir para vocês que estão assistindo, se vocês puderem botar aí no comentário se o som tá ok, se tá todo mundo conseguindo ouvir o padre aí. Pedir para vocês darem esse aviso aí para mim, para ficar ciente se tá todo mundo conseguindo ouvir. Porque eu estou ouvindo bem aqui, mas talvez alguém não esteja ouvindo aí. Então, se vocês puderem colocar aí nos comentários, eu vou estar conseguindo ver aqui. Padre, assim, depois que o senhor passa pelo período do seminário, o senhor sai de lá certamente já com alguma experiência, principalmente na parte, assim, vamos dizer, do conhecimento, da inteligência, mas o senhor talvez não saia com uma experiência tão boa pastoral, até porque não é a mesma coisa você estar lá dentro e depois você estar assumindo uma comunidade. Então, assim, qual foi a maior diferença que o senhor viu entre quando o senhor assumiu os seus trabalhos pastorais, quando o senhor assumiu a paróquia, quando o senhor sai do seminário e começa a trabalhar, para a diferença do senhor estar vivendo só lá dentro a parte do estudo, da formação humana? Qual foi a grande diferença do senhor quando o senhor assume o seu trabalho pastoral para a vida dentro do seminário? Rodrigo, o primeiro grande assim, choque, vamos botar assim, é que no seminário você sempre eu escutava, né? Olha, vocês estão como fetos, né? Estão na barriga da mãe. A mãe pode fazer qualquer movimento esdrúxulo que vocês estão protegidos. A mãe pode alimento e vocês, mas mesmo assim vocês vão continuar nutridos. E quando você sair daqui não vai ser assim. Então, mas ao mesmo tempo a gente tinha aquela ânsia do sair, né? E quando eu saí, né, com o diácono, porque antigamente a gente no final do terceiro já se ordenava no final do terceiro ano. No final do quarto ano a gente ia para a paróquia e passava 6 meses depois de éramos ordenados padres. Então, esse período do sair do seminário e ir para a paróquia foi um período assim desafiador. Por quê? Porque eu pelo menos senti falta inicialmente dessa proteção, porque o seminário é tudo organizado, tudo dentro do horário, né? Você acaba esquematizando a sua vida. E a paróquia tem outros horários, outras modalidades. Então você e também a paróquia tem um superior que no caso é o pároco, direciona tudo. No seminário você é a sua turma, né? Que mais ou menos você pode ter uma coisa ou outra dentro já do padrão definido, mas você teve um período para se acostumar. E na paróquia, não, na paróquia, naquele período são 6 meses. Então, tudo é muito rápido. E as pessoas, elas, quando você está na paróquia, elas não entendem que você acabou de sair do seminário. Então, não somente na parte intelectual, até é compreensível, mas na parte vivencial, elas te exigem uma experiência que você não tem, que é, né, essa maturidade do meu ministério. Né? Porque você está novo, mas você possa querer ter, você tem. Né? Não é algo que você vai ganhar pelos anos de estudo, é pela vida. Então você não tem uma vida. E aí eu acho que foi o grande choque, né, que a gente, mas a gente não, que eu passei, né, da exigência, não que o povo cobrasse em si, mas era uma exigência deles, né, que a gente tivesse algo vivencial, né, que a propriedade já não permitia, né, a propriedade, o próprio tempo de ministério não permitia. Eu não era padre também, eu era diácono. Então, muitas vezes as pessoas chegavam, queriam se confessar, você não podia, porque você não é permitido ao diácono atender confissões, não é permitido, não é válido, né? Mas alguns queriam pelo menos conversar, e isso a gente ouvia, né? E eram situações delicadas, ou umas mais delicadas, eu pedia que como fosse falar com o padre,
né? Eu intermediava para com o padre, né? Então, essa foram as primeiras exigências que eu tive na vida do ministério. E depois de ordenado, eu fiquei um ano como vigário paroquial. E no início acha ruim, né? Porque está com aquela ânsia de assumir paróquia. Mas eu agradeço a Deus, muito a Deus, de ter ficado um ano como vigário paroquial. Dom Eugênio, na minha época, me ordenou, foi Dom Eugênio. E Dom Eugênio, naquela época, decidiu botar todos os padres novos, a maioria dos padres novos, como auxiliares. E por quê? Porque estava dando muitos problemas na diocese. Né? Por isso mesmo, por querer fazer e não ter o discernimento e a maturidade necessária. No início, claro, você não gosta, você não entende. Mas após, quando assumi, né? Não, acho que não foi um ano, não, acho que foram 2 anos. Foram 2 anos que eu fiquei como auxiliar. O primeiro ano da paróquia Nossa Conceição em Santa Cruz, e o segundo ano eu fui transferido para o Hospital do Andaraí, né, que os padroeiros do Hospital é São Pedro e da paróquia da capelinha que eu ficava, que eu celebrava, era Nossa Senhora da Conceição. Ali do hospital, fiquei no hospital, do hospital fiquei também ajudando na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo. Mas eu falo para você, Rodrigo, foi a experiência frutuosa da minha vida, esses 2 anos que eu fiquei como vigário paroquial, tanto em Santa Cruz como no hospital e porque a gente aprende a observar, a ouvir, né? Muitas coisas que hoje faço como padre foram as orientações recebidas desse período. E muitas coisas que hoje eu, né, compreendo, sei da urgência, né, foi quando também eu fiquei como capelão do Hospital do Andaraí, que me ajudou muito a compreender o doente. É uma coisa que eu falo muito na vida, que eu agradeço a Deus. Foram 2 experiências que na época eu não gostei muito, né, de ficar como auxiliar. Aí depois, quando não fui nada, olha, quando o bicho me chamou, olha, vamos te designar para uma nova missão. Eu falei, posso minha palavra? Não, você vai ser capelão de hospital. Onde eu fiquei assim, meio frustrado, não gostei, mas foi. Meio ranzinza, mas fui. Mas do Rodrigo eu falo, foi a melhor experiência da minha vida. Agradeço a Deus. No momento, olha que coisa maravilhosa você chegar ali, administrar o sacramento, né, atender confissões, estar ali simplesmente para servir. E como eu estava no hospital, não tinha obrigações de paróquia, né, que a paróquia também é muito exigente. Então, eu estava ali simplesmente para ser padre. Só isso. Bastante gratificante. O pessoal me pergunta qual foi a melhor experiência de padre. Hoje eu falo, foi ser capelão no Hospital do Andaraí, atender os doentes. Olha que coisa maravilhosa. E eu entendi, nesse período, a carência que tem, né, o ser humano enfermo. Né? A figura, como representa para ele forte a figura do religioso. Né? E você está ali só para distribuir as graças de Deus. Tinha pessoas que pediam padre, eles pré-agendavam, eu ia. Aí eu me lembro que teve um senhor que chegou para mim, estava entubado, estava recebendo oxigênio, falou assim, aí tinha o oxigênio rapado, eu vou morrer. Eu só queria receber o sacramento, confessar e receber o sacramento do Crisma. Mas aparentemente eu achei ele saudável, achei ele forte. Mas Rodrigo, fiz o pedido dele. O atendi em confissão e administrei o sacramento do Crisma. Logo em seguida ele partiu. E certamente eu digo, partiu para Deus. Então, assim, eu via nisso a graça que o Senhor está me dando, de eu ser canal dele para essas pessoas e essas pessoas no último momento.
Ela queria eu sair dali fortalecido, em vez de sair deprimida, morrer, não, eu saía fortalecido. Falei assim, que bom que eu pude ser canal da graça de Deus. Que bom que eu não perdi a oportunidade de atender aquele doente. Que bom que eu estava disponível. Né? Que bom. Então, eu me senti muito fortalecido. E depois, quando saí do hospital, aí eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Mas também fiquei alegre, porque aí fui para a paciência. Tá bom? Assim, acho que essa experiência um pouco do hospital, óbvio que de maneira diferente, mas eu fiz uma época, o senhor conhece o Lauro, aqui da paróquia? Sim, A gente fazia com. ele me chamou, celebrei no casamento dele, foi uma satisfação. E também fui na É, defesa dele, que ele me convidou. Falei assim, não, já... eu vi as fotos da defesa da tese dele. Assim, então a gente fazia parte de um grupo, eu não lembro agora se o nome era Pastoral da Saúde, não lembro exatamente o que era, mas a gente ia alguns sábados do mês, cheguei aí algumas vezes com um grupo, ali no Rocha Faria, fazer um momento com os doentes, emergência, sala amarela, sala vermelha. Então, assim, você vê o quanto aquelas pessoas, na fragilidade delas, o quanto aquelas pessoas estão em busca de Deus, em busca de uma palavra, em busca de uma oração. Então, assim, talvez a experiência para o senhor ela tenha sido muito boa, justamente por isso. Porque é óbvio que a paróquia tem também o seu benefício, todos os seus benefícios, mas na paróquia você também deve estar muito dividido. Você tem a parte administrativa, tem toda aquela correria, e no hospital não, você está voltado único e exclusivamente para a parte espiritual. Então, assim, acredito que foi para o senhor, como o senhor mesmo aí disse, uma experiência muito, muito marcante. Eu realmente não sabia, eu realmente não sabia que a primeira paróquia realmente que o senhor tinha assumido tinha sido aqui em Paciência. Fiquei sabendo agora, então acredito que o senhor tenha também um pouco a partilhar sobre como foi esse início de caminhada aqui, como foi o início do trabalho aqui em Paciência. Assim, todo início, acho que para mim, acho que todo início ele é cauteloso, né? Porque a gente quer fazer, a gente não sabe se pode, né? E por ter sido a primeira paróquia, né? Então eu assim, eu procurei, eu fiquei mais ainda, né? Porque eu queria tanto assumir uma paróquia. Aí depois que eu assumi a paróquia, a gente fica com medo, porque agora, né, como auxiliar, a gente, quando tem alguma coisa, né, que realmente nos tira o sono, a gente joga para o pároco. Né? A pessoa aí faz assim, o padre, isso aqui, olha, eu não posso fazer nada, não. Tem que falar com o pároco. Aí eu jogava para o pároco. Mas só que agora o pároco era eu, né? A última instância sou eu. Como dizer, né? Porque é como um pai que vai dizer, pô, quer ter tanto um filho como tem um filho, o filho começa a falar, pai, eu faço isso. E o pai fica assim, será que eu falo sim? Será que eu falo não? E o filho está ali, querendo uma orientação. Ele não quer te desobedecer, mas que ele possa fazer malcriações aqui e acolá, assim, assado. No fundo, ele quer a sua orientação, né? E uma coisa que eu falo, que os 2 primeiros anos foram bastante frutuosos, porque eu aprendi muito nesse período de vigário e de capelão, né, que muitas das vezes a gente tem que dizer assim, vou pensar, espera um pouco. A gente não precisa ter aquela ânsia do responder naquele momento. Né? E isso me ajudou bastante, porque eu comecei a me relembrar das orientações recebidas, né? De padres amigos, padres mais velhos, padres que já tinham, até mesmo colegas de turma, que já estavam na caminhada, já tinham assumido paróquias e estavam falando das dificuldades. Então, tudo isso eu comecei a me relembrar e agir principalmente com cautela. Não, agora não, vamos pensar, vamos ver.
né? Uma coisa que eu fiz logo no início aí da paróquia, quando eu cheguei à paróquia, eu vi algumas dificuldades materiais para serem resolvidas. Aí eu me lembro de ter marcado uma audiência com o Dom Assis, que foi o meu reitor, né? Aí quando cheguei no Dom Assis, aí eu expus para ele e falei, olha, Dom Assis, o que está acontecendo é isso, a paróquia está assim, 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 eu sei a área espiritual domino, a área administrativa tive uma boa noção, mas ainda não posso fazer uma avaliação, porque estou com medo dessa área própria administrativa material, eu não tenho muito conhecimento. Aí ele me orientou, que uma coisa que hoje eu levo para a vida é aqui na Pavuna eu também fiz. Já fiz automaticamente devido a essa orientação recebida de Assis, que ele falou assim, meu filho, faz o seguinte, veja um arquiteto, né, um engenheiro, né, ele falou assim, vai dar um engenheiro, né, porque vai calcular isso, aquilo, e faça uma planta de tudo que você quer. Pensa no que você quer fazer, o espaço que você tem, né, e faça um projeto. Porque o projeto ele fica pronto, né? E você vai concluindo gradativamente. E caso você mude, o outro que chegue vai saber finalizar, porque tem um projeto. Então você não está fazendo da sua cabeça, você está fazendo de acordo com o projeto e está fazendo, vai fazer por etapas. Talvez não dê para fazer tudo agora, daqui a 5 anos você recomece, mas aí você vai ter o tempo oportuno para recomeçar, vai saber de onde recomeçar e não vai ficar perdido. Porque ele falou, ele concluiu, porque muitas das vezes as pessoas querem fazem, né? Aí no meio do projeto muda para isso, no outro meio muda para aquilo, e fica uma coisa horrível, né? Vários puxadinhos. Então, faça o projeto, o projeto não vai deixar você se perder e você vai ter uma. E vai economizar também, né? Porque você vai saber o que está gastando em coisas que vão ficar, não vai gastar aleatoriamente. Então, foi assim que eu comecei, né? Aí na Nossa da Conceição Aparecida. Antes que eu esqueça, depois no final, tem duas pessoas aqui que estão agradecendo muito o senhor. São duas pessoas aqui da paróquia, não sei se o senhor vai lembrar só pelo nome, que é a Carla, lá da Capela do Vilar, Vila Carioca, É, secretária. Ela tá dizendo aqui, vou ler aqui para o senhor. Meu filho ficou internado no Rocha Faria e o padre foi visitá-lo. Foi um sinal de Deus para mim e para outras mães que estavam acompanhando seus filhos. Sou muito grata. Então ela também faz um agradecimento lembro, ao senhor ter sido um canal de Deus na vida isso, dela. lembro, porque o filho dela estava. Eu sei que. Eu não sei quem estava mais doente, se era o filho ou se eram os pais, né? Que os pais ficou tão abatido na época, porque até eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu vi, o filho dele estava dormindo, cochilando, aí o André estava lá, jogou, que é o pai. Aí eu falei assim, André, como você está? Não sei, olha, eu me sinto impotente. Assim foram as palavras dele, me sinto impotente, porque a gente vê a criança brincando, pulando, ativa, e estando aqui, olha que coisa, que sentimento ruim que eu estou sentindo, né? Então, eu vi naquele momento que ele mais precisava do que o filho, do que a criança. Não é que a criança não precisava das orações, mas o pai estava sentindo muito mais, né? Estava sofrendo muito mais, né? E assim, como eu falo, quando eu aprendi a ser essa atenção com o doente no hospital, então, quando eu fui para a paróquia, fulano está doente. Se eu onde estivesse, assim, se eu estava em Campo Grande, sem estola, sem a túnica, sem uma atenção dos enfermos, eu ia. Por quê? Porque eles querem a figura do padre, a figura do religioso. E mais que você não possa estar com a atenção dos enfermos, com a túnica ou com a história,
nada impede você pegar a mão da pessoa e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E isso cura mesmo, cura profundamente, né? Restaura a vida de todos, ainda mais da pessoa enferma. Então, como eu disse, eu aprendi isso sendo capelão do Hospital do Andaraí. Então, agradeço a Deus essa experiência que eu tive na vida. Tem outros agradecimentos aqui. A Luziara, que é da Pastoral da Música lá, uma cantora lá da paróquia. Ela pode vir me visitar e não veio, eu estou esperando, Luziara. Ela botou assim. Ela me convidou para o aniversário do filho dela de 1 ano. Aí eu falei assim, Luziara, não dá, Luziara. Estou um pouco distante. Mas ela me convidou. Eu fui também. Aí então a gente fica empatado, Luziara. Ela escreveu para o senhor aqui, ela botou assim: sou muito grata ao Padre William pelo apoio à minha família quando minha avó estava doente e quando faleceu. Obrigada, Padre, o senhor faz muita falta. A Dona Isaura é uma excelente pessoa, sempre para cima, sempre animada, né? O sonho dela era ver o casamento da neta. E viu o casamento da neta. Ela entrou na igreja, a Dona Isaura, que eu pensei até que ela ia passar, mas a emoção que ela estava quando entrou na igreja, né? No casamento da neta. Olha, mas a Luziara não viu, porque a noiva geralmente entra por último. Né? Mas eu falo, né? Da sua avó entrando na igreja no dia do seu casamento. A Célia Antunes também colocou assim: um grande amigo em todo momento, principalmente quando perdi meu marido, também agradecendo o senhor pela força que o senhor deu. A Célia me mandou hoje uma mensagem no Zap, pelo dia do pároco. Célia, muito obrigada, hein? Fiquei feliz. Muito obrigado, Deus te abençoe, Célia. Né? E como estão os netinhos, as netinhas? Fala para mim depois. Manda aí no Zap. A Cláudia aqui, que deve também ser alguém que o senhor deve ter um momento marcante para ela, também deve ter sido para o senhor. Ela colocou assim: foi o senhor que celebrou meu casamento aqui na paróquia, o primeiro casamento comunitário. E a Cláudia, eu brinquei com ela, né? Eu não sei se ela se lembra, né? Que eu falei assim, eu já tinha falado que estava uma coisa que a gente estava no processo de que resolver. Eu falei assim, não, Cláudia, isso a gente resolve. É uma coisa simples, mas para qualquer pessoa fica angustiante, né? Se vai resolver, não vai resolver. Aí eu resolvi. Aí eu cheguei para o Gilberto, assim, Gilberto, resolvi, mas eu vou falar vou criar não, vou criar um suspense, um enigma, né? Aí eu falei assim, Cláudia. Aí eu cheguei sério, falei, Cláudia, sabe aquela coisa que eu quero te dizer? Você sabe, né? Que a gente tem. Aí você já ficou quando eu falei assim, Cláudia, está resolvido. Os olhos dela cheiram de lágrimas de emoção, porque o sonho dela era casar na igreja. Né? Então, que vocês estejam felizes, Cláudio e Gilberto, aí com o netinho, né? O netinho ou a netinha, acho que é neto. É neto. Eu acho que você está confundindo. Ela botou assim: Padre, eu sou a Cláudia do André. Tá, desculpa. Não, por isso que eu a Cláudia do André. Tá bom, Cláudia. Deus te abençoe, Cláudia. Desculpa aí a confusão, porque são tantos. Tá bom? Deus te abençoe, Cláudia. Perdão. A Janaína Gouveia, o senhor lembra? Ela tá falando assim, Mandou uma mensagem hoje pelo meu Zap. Ela botou assim: minha avó ficou internada e o Padre William foi visitá-la. Ficamos muito felizes e no dia do sepultamento ele celebrou a missa de corpo presente. Ele sempre esteve muito próximo às famílias. Também um agradecimento dela para o senhor. Assim, e outra coisa, né? Com relação ao sepultamento, a isso foi Dom Assis. Dom Assis, ele chegou de umas idas com ele sempre falava para mim, meu filho, né? Já como reitor mesmo, ele falava comigo, assim, meu filho, se você for padre, nunca perca um sepultamento.
porque o sepultamento é o momento que você tem, não é só por causa do falecido, que também foi uma pessoa de testemunho, valorizar, né? Mas também por causa da família, porque é o momento que todos param para te escutar, né? E a sua figura, só sua figura no sepultamento já é muito forte, né? E uma valorização também que me disse da pessoa que faleceu, que testemunhou sua fé, que muitas das vezes era a única pessoa da família a perseverar, a se dedicar. Então, assim, esse reconhecimento. Então, procurar nunca perder um sepultamento. Não sei quando acontecia, já aconteceu, né, infelizmente, de não poder ir, né, mas era uma coisa, não é o comum. Eu sempre procurava estar em todos os sepultamentos. Assim, Dom Assis é alguém que eu encontrava ele ano passado, todo domingo de manhã, quando a gente chegava no GVA, ele estava indo na padaria lá perto do seminário, ele ficava conversando com a gente, ele é alguém muito, muito simpático, muito bacana. Dom Assis é muito gente boa. E sobre essa questão que o senhor estava falando aí do sepultamento, eu dou até um testemunho que eu vi, e vai muito de encontro que o senhor falava de que a família respeita muito a figura do sacerdote. Acho que já deve ter uns 2 anos, não me recordo muito bem. Teve um guarda, algumas pessoas devem lembrar, alguns paroquianos. Teve um guarda municipal aqui da paróquia que ele foi assassinado lá na Quinta da Boa Vista. E esqueci o nome dele agora. E a gente foi no enterro. Quando eu cheguei lá, o padre Luciano já tinha feito a primeira parte e estava na hora já de fazer o final. Na hora de já colocar o caixão lá esqueci como é que se fala agora. E quem estava junto, quem estava presente no sepultamento era o prefeito. Era o prefeito Crivella. E assim, eu lembro que na hora a viúva não queria que encerrasse, aí o Crivella até chegou a falar assim, não, mas tem que acabar, tem que encerrar, e ela chorando muito, e assim, a família falando que ele tinha que parar, e dentro de todas aquelas pessoas falando, o prefeito falando, a família falando, ela virou para o padre Luciano e perguntou se podia acabar, podia encerrar, e assim, quando o padre falou, não, tem que acabar, tudo mais, aí ela aceitou. Então, assim, você vê, eu passei a perceber como realmente é importante a figura do sacerdote num sepultamento. Tem alguns outros comentários aqui, ó. A Rosana Ribeiro, não sei se você vai lembrar dela, ela botou assim, um grande amigo, mas ele sempre dava razão para o Alexandre, que é o marido dela, no caso. Eu sei, Rosana, não é que eu dava razão ao Alexandre, é que o Alexandre dava com a razão. A Rosana, né, não pode, né, mentir, né, Rosana? Também quero agradecer a Rosana, fez uma caneta minha, eu coloquei na minha sala, está na minha sala. Eu com a cadeira do Fluminense, com a bandeira do Fluminense, feliz da vida, né? Feliz da vida. Olha, eu coloquei em destaque. Então, quem entra na minha sala, obrigatoriamente tem que ver aquela caneta. A Luziara colocou aqui mais uma. Ela botou, Padre William, estou devendo a visita mesmo. Mas agora eu estou com o Bernardo, de 5 anos, e uma bebê de 3 meses. Isadora, ainda não dá para ir. Deus te abençoe. Parabéns, abençoe. Não, a visita só depois que acabar todo mundo vacinado, aí a gente faz uma visita, né? Até eu faço uma visita aí, mas só depois da vacina. A Maria Helena, mãe da Helena, esposa do seu Hélio, ela colocou assim, Padre, como é bom ouvir o senhor, agradeço tudo que o senhor fez por nós. Tá bom, Maria Helena. Maria Helena, Deus te abençoe, né? Que Deus também continue fortalecendo o seu Hélio, continue fortalecendo seus filhos, no caso particular, a Helena, o Edmar, os netos, né? Felicidade. Dá um abraço, um abraço para a Luzia, que sempre puxa minha orelha. Bom. O seu Damião colocou aqui, Padre, sua benção, me lembro com carinho quando o senhor me proibiu de ir à missa após o infarto e suas orações e visitas.
falhou coisa. O Damião, seu Damião, ele colocou assim: Padre, sua bênção. Lembro-me com carinho de quando o senhor me proibiu de ir à missa após o infarto e as suas visitas. Isso. Ele estava muito convalescente. Aí ele queria ir à missa. E a família toda preocupada, né? Porque há um período do resguardo. E para ele não se sentisse abandonado, rejeitado, eu ia visitá-lo. Ele não ia na igreja, mas eu ia visitá-lo, né? Passava lá, tomava um cafezinho, né, Damião? Tomava um cafezinho, aproveitava, tinha um dedo de prosa. A Rosana colocou aqui, agradecendo também. Lembro do dia em que o meu irmão estava internado e eu conversei com o Padre William pelo Facebook e ele colocou o nome do meu irmão nos pés de Nossa Senhora. E pela manhã o meu irmão se restabeleceu. Muito obrigado. Ah, que bom, louvado por isso. Agradeço o carinho, a lembrança. A dona Tiana, mãe da Lília, está colocando assim: Padre, sinto saudades do tempo em que o senhor fazia atividades físicas com a gente no salão da antiga igreja. Bons tempos aqueles. Se cuida e não esquece de usar a máscara. Faça dela um complemento da sua batina. Nós nos preocupamos com o senhor. Sua bênção e um abraço na sua mãe. Ah, muito obrigado. Eu vou transmitir a ela. Ela está assistindo a live. Certamente ela está mandando também outro abraço. Tá bom, estou usando a máscara. Pode deixar, estou me protegendo. Então, assim, padre, como a gente também já está chegando perto de 8 horas, para poder liberar o senhor, tem mais uma aqui, a Sandra Paula, dizendo aqui: também agradeço tudo que o senhor fez por mim. Tá bom, Sandra, deixa a gente faz aquilo que pode ser feito, não mais nem menos, só aquilo que deve ser feito. E se for Sim. último, graças a Deus. Assim, vou pedir desculpa já ao pessoal, porque esse aplicativo aqui ele é um pouco difícil de mexer. Então eu só estou conseguindo ler aquilo que estão falando no meu perfil pessoal. O que vocês estão falando lá na página da paróquia não aparece aqui pra gente, então a gente não consegue ler. Quando acabar a live, eu vou transmitir tudo que vocês falaram lá no WhatsApp do padre, vou mandar para ele, depois ele vai estar agradecendo aí vocês. Então, gostaria que o senhor deixasse, se o senhor tem uma mensagem para deixar, para os paroquianos. Assim, a gente sabe que é um momento difícil, um momento onde talvez muitas pessoas estejam com medo do que pode vir a acontecer, muitas pessoas se sintam enfraquecidas na fé, distantes da vida da igreja. Qual a mensagem que o senhor tem a deixar para os paroquianos no dia de hoje? O que o senhor tem para deixar de fortaleza para essas pessoas que tanto gostam do senhor, que estão matando a saudade nesse dia de hoje? Eu quero que vocês, primeiro, não se descuidassem, né, das precauções, porque mais que a gente possa estar passando, a gente acaba se habituando e achar que a coisa está diminuindo. Pode estar diminuindo, mas só que nós estamos expostos. E com algo invisível, né, a gente não sabe quem está assintomático, quem não está. Então, lembrar que a vida é um dom de Deus, né? E o bem maior que nós temos. Então, por favor, se cuidem, se valorizem, se previnam, né? Que esse é o primeiro grande passo. E depois a gente vai caminhando como Jesus nos permite que a gente caminhe, né? Mesmo distante, a gente pode amenizar isso das mídias sociais, Facebook, Instagram, das lives. Hoje em dia são as lives. Né? Então, é muito bom isso, porque ele viu também a mão de Deus. Imagina isso, essa pandemia, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Aí, realmente, a gente estaria totalmente isolado, porque não tinha tantas missas na TV, né? Programas religiosos, não teríamos essa possibilidade pela internet, a gente não ia se ver, porque não existe, talvez, o celular, se tivesse, não ia ser tão potente como é, né? Então, hoje, graças a Deus, temos todos os recursos, pelo menos ameniza,
muitas coisas. Então, não ficarmos frustrados totalmente, e temos os meios oportunos, pelo menos para amenizar, né, essa saudade, a distância. E agradecer a você, Rodrigo, né, que permite esse convite. Também matasse um pouco da minha saudade de cada um de vocês. Então, que Deus continue te ajudando. E eu também queria mandar, né, tem várias pessoas, eu tenho medo de falar o nome, mas eu sempre esqueço de um. É verdade. Então, eu quero um abraço, assim, vocês sabem, a tia Sandra, né, a mãe do Fábio, a Francisca, seu Francisco. Ah, Francisco e o Francisco fizeram 51 anos de casados. E se eu não me engano, a dona Francisca fez aniversário, acho que ontem ou hoje. Um dia desses aí ela estava fazendo aniversário. Então, eu estava me falando que ela fez 71. Francisca, 71, Francisca. Né? Não, e outras mais, Valdelena, a tia Creuza, a seu Hilton. A dona Creuza, no dia do aniversário dela, eu liguei, aí eu falei com ela por chamada de vídeo, né? Deu uma benção no aniversário de casamento. Seu Hilton ficavam emocionados. E várias outras pessoas, Paulo, Nilceia, Samuel e tanta gente. Gente, por favor, perdoe-me se eu esqueci de alguém, perdoe-me. Por favor, não queria isso, não, mas eu perdi. Se eu esqueci de você, meu irmão, minha irmã. Sempre me dá bom dia. Margarida. Bom dia, me dá um bom dia, manda bom dia. Bom dia, padre. Sua bênção. E quando eu respondo, ela diz, Deus, amém. Aí ela responde, amém. Esperando o dia todo responder. Né, Margarida? Mas é por causa que eu falei para ela que a gente, de vez em quando, está ocupado e não tem como responder naquela hora. Né? Então, quero mandar um abraço a todos, falar do fundo do meu coração, a Neide, a Eliana, a Osmi, a tanta gente, a Rose. Rodrigo, um abraço para todo mundo. Se eu ganhar um abraço, é culpa do Rodrigo, hein? Para não esquecer de uma que ela botou. Obrigado, padre, pelo carinho e orações. Parabéns pelo seu sim. Deus te abençoe. Beijos e abraços de Flávia Vieira e Pierre Vieira, que são parentes da Sueli. Sim, eu fiz o casamento deles, né? O Flávio e Pierre. A Flávia, de vez em quando, me manda um link, né? De vez em quando, Flávia, desculpa, demora a responder, por favor, me perdoe. Né? A Sueli e Flávia, né? Um abraço. A Sueli também me manda, também. Ai, tá bom, todo mundo aí. Então, assim, um pouco para resumir sobre o tema de hoje, o que o padre falou, a gente sempre faz uma reflexão aqui final, é que nós estejamos abertos a reconhecer, a ouvir os sinais de Deus na nossa vida. Assim, Deus nos chama através de vários caminhos, de várias formas, e como o padre mesmo dizia no começo, o chamado é individual. Ou seja, cada um vai ser chamado de uma forma, vai reconhecer os sinais de Deus de outra forma, que hoje, nesse dia de... O senhor quer falar? Então, que nesse dia de São João Maria Vianney, a gente possa rezar pelos sacerdotes, rezar pelo Padre William, pela sua saúde, pela sua família. Se eu não estou enganado, no dia 15 de agosto, acho que ele vai fazer 20 anos de sacerdócio. Não sei se eu estou certo, mas... Não, é dia 12. Dia 12. Ah, tá. Eu sempre confundo. 12. 12 de agosto. Você tem razão de se confundir, porque eu faço dia 12, mas eu sempre comemoro na festa de Nossa Senhora da Assunção, que é dia 15. Então, por isso que fica o pessoal pensando que é dia 15, porque geralmente eu sempre comemoro na festa da Assunção, né? Nossa Senhora da Glória. Aí também, Rodrigo, antes de você concluir, eu não podia deixar de esquecer, né, de mandar uns abraços primeiro para a comunidade do Divino Espírito Santo,
há também a paróquia, né, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Comunidade Divina do Espírito Santo, Nossa Senhora de Guadalupe, né, a Capela Sagrada do Coração de Jesus, São Pedro de São Paulo, acho que não sei se continua, e também um abraço muito forte para a minha paróquia atual de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem aqui, Rodrigo, eu ganhei ela quando ela é seminarista, né? E ela fica e só desce no dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Onde ela é o andor, né? Da missa, das missas, da festa. Né? Então, essa é a que proteja não somente a mim, mas Então, gostaria de mandar um abraço aí também, já esquecendo, para o pessoal aí da Pavuna, que está assistindo também aqui a gente, está participando desse momento aqui com a gente. Um abraço especial para os dois aspirantes aí ao diaconato. Eu sempre esqueço os nomes deles, mas que me acolheram tão bem. Um acho que já é diácono, o outro acho que estava estudando. Que da última vez que eu tive aí... Da última vez que eu tive aí, eles me acolheram tão bem, assim, eu lembro que eles queriam que eu... Você teve aqui um ano atrás. Então, eles queriam que eu servisse, aí eles inclusive me paramentaram, me ajudaram a botar a túnica, a botar o símbolo, assim, mandar um abraço para eles aí. Tenho visto o trabalho que eles têm fazendo, catequese, estão se adaptando a esse momento aí pela internet, que é difícil para todo mundo, mas a gente aqui também está se adaptando. Então, peço mais uma vez desculpa a quem eu não consegui ler, assim, essa coisa é nova para mim, então às vezes ainda tenho muita dificuldade para mexer, mas agradeço ao Padre William pela sua disponibilidade, acho que muita gente matou muita saudade que tinha do senhor. Eu lembro que ano passado, nos 20 anos de sacerdócio do Padre Luciano, a gente fez uma semana vocacional aqui, cada dia a gente trouxe um sacerdote. Assim, ficou sobre a minha função meio que convidar. Eu lembro que eu tentei até trazer o senhor, mas na época não lembro se foi um problema de agenda, não sei se foi um problema de saúde. A gente tentou muito colocar o senhor naquela semana, mas a gente acabou não conseguindo. Não sei se o senhor se recorda. Eu me recordo, acho que eu estava um pouco debilitada, é por isso que eu pedi para você como iria. Vamos deixar para uma outra ocasião, porque eu não estou me sentindo muito bem. Para mim, essa locomoção no início não dava, né, por causa disso. Então, com a graça de Deus, a gente conseguiu trazer ele na semana que o padre vai fazer 21 anos, que ele vai fazer na sexta-feira, no dia do padre. Então, assim, não deu para trazer ano passado, mas trouxe esse ano de outra forma, de uma forma talvez até mais bonita, podendo ter um contato maior, assim, de responder vocês. Então, padre, muito obrigado pelo seu carinho para com a comunidade, para com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Assim, saiba que aqui você tem sempre uma comunidade que vai estar rezando pelo senhor, vai estar orando pelo senhor. Conte sempre conosco, quando o senhor quiser visitar, a gente tenta acertar. Assim, claro que agora está difícil, nesse período é difícil para todo mundo, mas conte sempre com a gente. Tá bom. Posso dar essa final? Sim, com certeza. Pode sim, pode sim. Esteja hoje. Ele está no meio de nós. Com intercessão de Nossa Senhora da Conceição, que a bênção dela os envolva com seu manto sagrado, protegendo e os guardando. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Então, Deus, boa noite a todos. Deus abençoe. Então a gente só lembra que sexta-feira tem os 21 anos de sacerdócio do Padre Luciano. A missa vai ser às 19h30 lá na paróquia, vai ser presencial, mas a gente também vai estar transmitindo pelo Facebook da paróquia, pelo canal talvez do YouTube. E na terça-feira que vem a gente tem novamente o programa. Sim, vai ser uma surpresa, não vou falar o convidado para não dar chance de acontecer nada de errado, mas a gente continua toda terça. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.